Hoje eu quero contar uma história para vocês aqui, para que vocês possam compreender o que é um propósito de Deus. Quando eu falo de conexão, eu vou contar a história hoje de José para vocês. Eu queria que colocasse aqui, por gentileza, Gênesis 50, 24. Nós vamos pegar 2 versos e nós vamos trabalhar um nível de liderança e um nível de por que José foi escolhido no meio de todos os irmãos. Por que não foi escolhido Judá? Por que não foi escolhido Rúben, o primogênito? Por que foi escolhido José? Existem algumas características sobre a vida de José que nós precisamos aprender. E essas características faz com que nós possamos avançar na vida. Eu sempre converso com os meninos que estão próximos de mim, da empresa, e eu falo para eles assim, os teus desejos e as suas vontades te colocam na beira do precipício. Os desejos e as vontades de Adão e Eva colocaram eles para fora do Éden. Os desejos e as vontades de Sansão colocaram ele fora do propósito. Os desejos e as vontades de Davi tirou ele do propósito. Todas as vezes que os seus desejos são maiores que o propósito de Deus, nós corremos um grande risco. E é por isso que nós precisamos constantemente falar com Deus, porque Ele vai alinhando o propósito dEle à nossa vida. E quando Ele começa a alinhar o propósito dEle à nossa vida, Ele vai nos segurando dos nossos anseios, das nossas vontades, do que nós queremos, do que nós achamos que é certo, do que nós achamos que é correto. Ele vai nos segurando, Ele fala, calma, que há caminho que aos teus olhos parece perfeito, mas está te levando à morte. E esse ajuste é que nós aprendemos na igreja. É por isso que quando nós estamos numa situação difícil, numa situação complicada, o primeiro ambiente que nós deixamos de frequentar é a casa do Senhor. É por isso que em Ageu 2:8, o Senhor coloca assim, minha é a prata e meu é o ouro. Diga assim, minha é a prata, meu é o ouro. Ele está dizendo para aquele povo, o que vocês estão buscando é prata, porque é o que vocês buscam em primeiro. O que vocês deixam em segundo é ouro, que é a minha presença. Aquele tempo, o povo estava muito preocupado nas coisas da terra, no que ia conquistar, no que ia fazer, no que ia ter, como ia avançar, em como as coisas iam acontecer. E o Senhor vem e fala assim, isso que vocês estão buscando, tudo é prata. O ouro é quando vocês tiram um tempo para escutar a minha palavra. Esse ouro é que vai dar direção para que em Deuteronômios 28:2 se cumpra na vida de cada um. Olha como a Bíblia ela foge da razão. Em Deuteronômios capítulo 28 diz assim, se você ouvir a voz do Senhor, seguires os teus mandamentos, as suas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Então, peraí, vai contra a lógica que nós aprendemos que temos que correr atrás das nossas coisas. As bênçãos chegam até você, as bênçãos vão até você. As bênçãos alcançam você. Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo? Quem consegue compreender que as tuas bênçãos vai chegar até você? As suas bênçãos vão entrar no seu lar. As suas bênçãos vão atingir a sua empresa. As suas bênçãos vão atingir o seu ministério. As suas bênçãos vão atingir a sua família. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos que nós é qual carro álcool? Domingo de manhã então, devagarzinho nós chegamos lá. Presta atenção, existem promessas na Bíblia que nós precisamos conhecer. Hoje de manhã eu cheguei aqui, estava tendo uma escola bíblica dominical. Meu Deus, é por isso que a Mais de Cristo é uma igreja abençoada. Porque a escola bíblica já está sendo tirada das igrejas. O tempo de mensagem cada vez mais curto. A palavra que vai colocar você para andar, que vai te direcionar. Então, você tem uma escola bíblica para aprender, conhecer com um mestre, que é o pastor Paulo. É um mestre de conhecimento. Se enriqueça.
Porque a Bíblia, ela não é um livro escrito só por ser escrito no por acaso. A Bíblia, ela tem ferramentas para mudar a sua vida. Deus constrói o mundo, constrói as pessoas e constrói um livro para você aprender a viver no mundo que Ele construiu e com as pessoas que Ele construiu. E quando nós não temos contato com a Bíblia, nós não entendemos o que a Bíblia quer dizer. Porque a Bíblia, ela não fala pelas letras que estão ali escritas. Ela fala pela raiz da palavra. E a raiz da palavra é a revelação da palavra. E a revelação da palavra é uma palavra direcionada para cada um aqui. Eu vou trazer uma mensagem, eu vou ministrar uma mensagem, e cada um aqui vai absorver algo. Porque é aquilo que Deus quis, aquilo que Deus direcionou para que você tivesse entendimento que precisa ser mudado na sua vida. Olha para o irmão do lado e diz assim: a palavra de Deus não é conforto, é confronto. Ela vem confrontar suas ações. A gente precisa compreender isso. A palavra de Deus vem confrontar as nossas ações. Vamos ler o texto. Gênesis 50, 24, por favor. Então José disse aos seus irmãos, diga assim: José, reúne os irmãos. Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento. Diga assim: filhos de Israel. Dizendo-lhes: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Gênesis 50, 25, esse texto. O texto parece igual, mas não é. Existe uma profundidade nesse texto muito grande. José vem de uma história muito linda. José vem de uma história desde o seu nascimento. Aqui nós lemos uma versão NVI, a versão que eu uso é a CF, é uma versão mais raiz. Então o texto que diz certamente ele virá até vocês em auxílio, na minha Bíblia diz: certamente Deus os visitará. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: certamente Deus os visitará. Você acabou de profetizar sobre a vida do irmão. Quando José foi nascer, redobre as atenções aqui, que daqui a pouco nós vamos pegar aqui e vai ser muito bom. Presta atenção. Quando José nasceu, o momento estava difícil. Todas as mulheres de Jacó geravam filhos. Zilpa, Bila, Lia, todas elas geravam. E Raquel não gerava filho. Diga assim: Raquel era a mulher do amor. Então, por ela ser a mulher do amor, o amor, tudo aquilo que nós fazemos com amor, tudo aquilo que nós fazemos de coração, que nós fazemos para valer, tende a ter um tempo de amadurecimento, tende a ter um tempo para nascer, porém, quando nasce, permanece. Quando José vai nascer, Raquel profetiza. A Bíblia, ela acaba nos dando direcionamento, que todas as vezes, por exemplo, por que o livro de Gênesis é chamado de Gênesis? Por que o livro de Êxodo é chamado de Êxodo? Por que os livros têm seus nomes? Todas as primeiras palavras do livro é a raiz do nome do livro. Então Gênesis é o princípio. Então o princípio refere-se a Gênesis. Êxodo, por exemplo, é nome. Nome refere-se à identidade. É por isso que resgata o povo do Egito para colocar no deserto, porque Deus está resgatando a identidade do povo de Israel, que passou 430 anos no Egito, acumulou costumes do Egito e não andava mais debaixo da mão poderosa de Deus. Aquele povo que nasceu no Egito não conhecia Deus, porque quando eles chegaram no Egito, chegou apenas 70 pessoas com Jacó. E naqueles anos já havia mais de 600 mil pessoas sobre o Egito. Todas essas pessoas que cresceram no Egito tinham o costume do Egito, mas a identidade era de Israel, era o povo hebreu, era o povo de Deus.
Ainda não era se conhecido como o povo hebreu, porque eles só se tornam um povo hebreu depois que eles passam as águas. Todas as vezes que você passa as águas, que você desce as águas, que você batiza nas águas, você se torna nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Essa nação é o povo hebreu. Por isso que tem o livro de Hebreus. José, ele entra para a história dos hebreus. Em Hebreus capítulo 11, na galeria dos homens mais conhecidos, dos homens mais importantes da Bíblia, está José. E José, quando vai nascer, a mãe profetiza. Quando José vai nascer, a mãe diz: Deus irá acrescentar mais um filho. Observa. Hoje apresentou uma menina aqui. Todas as vezes que eu venho aqui ministrar, apresenta crianças aqui no altar. E isso é bom porque a igreja está viva, está tendo crescimento. E o pastor põe o microfone na boca do pai e diz: o que você quer para a tua filha? O que ele profetizar é o que vai acontecer. O que a mãe profetizar é o que vai acontecer. É muito sério isso. Quando nasce José, a mãe diz: Deus acrescentará. Por isso que a raiz do nome José, diga assim, a raiz do nome José é acrescentar. José, a etimologia do nome é sonho. O sonho acrescenta algo na tua vida. Eu quero que você entenda essa construção para você entender o que aconteceu nessa conversa. Para você entender por que José foi escolhido. Quando a mãe diz: Deus ainda me acrescentará mais um filho, ela engravida de Benjamim. Por que ela engravidou de Benjamim? Porque assim que ela recebeu uma bênção, ela já profetizou o próximo passo dela. Quando você recebe uma bênção de Deus, você tem que profetizar seu próximo passo. Todas as vezes que chega uma bênção na tua mão, profetize o próximo passo para que as coisas venham concluir. Quem está entendendo, diga um amém. Quando você recebe uma bênção e você não profetiza o próximo passo, trava ali. Raquel recebe José, e com José no colo, olha só, ela estava com José no colo, ela diz: Deus vai me acrescentar mais um filho. Ela tinha acabado de gerar o que ela mais queria, e quando ela está com o que ela mais quer nas mãos, ela já profetiza o próximo passo. E é por isso que esse ventre gera um governador. Diga assim: esse ventre gerou governo e gerou rei. E os outros ventres não geraram isso. Ah, mas Judá virou o leão de Judá. Não, Judá só virou o leão de Judá porque nas divisão das 12 tribos ficou Judá e Benjamim. Então os filhos de Judá se relacionaram com as mulheres de Benjamim. E aí nasce o leão da tribo de Judá, porque se relacionou com a tribo de rei. E aí Judá passa a ter um papel significante na Bíblia, porque Judá fez relacionamento com quem tem aliança com Deus. Todas as vezes que você fizer aliança com o povo de Deus, todas as vezes que você fizer aliança com pessoas de Deus, todas as vezes que você fizer aliança com pessoas do altar, pode ter certeza que você vai prosperar e tua vida vai mudar. Pastor, por que meus negócios não vão bem? Começa a observar tuas alianças. Se está tendo julgo desigual, começa a observar o nível de aliança que você fez por fora. Porque talvez essas alianças estão fazendo com que Deus não venha estar mais falando com você. As coisas podem não estar mais acontecendo. Então avalie os teus passos. É muito importante isso. Observa que a tribo de Judá, para mudar, teve que se relacionar com Benjamim. Até esse ponto, vocês sabem o que Judá tinha feito? Judá foi um dos que jogou José no buraco. Judá foi um dos que tinha dado a ideia de matar José, o Judá. Então, quando você começa a compreender os processos da Bíblia, as coisas começam a tomar um curso diferente na tua vida. José nasce
de uma palavra proferida de acrescentar, o nome dele é acrescentar. Então tudo que José pisava, aonde José fosse, aonde José se colocasse, ele acrescentava. Então José é jogado no buraco, José sai do buraco, José chega na casa de Potifar. A Bíblia diz que José era próspero e a mão de Potifar passa a ser próspero porque José estava lá, porque José acrescenta. Diga assim: José acrescenta. Diga: eu vou acrescentar por onde eu passar, aonde eu pisar, eu vou acrescentar, aonde eu pisar, eu vou somar, aonde eu pisar, as coisas vão andar, a prosperidade irá me seguir. Observa que José carrega algo que os outros não carregam. José carrega a capacidade de aonde ele estiver, as coisas passem a mudar na vida das pessoas que estão à sua volta. As coisas não mudam só para José, as coisas mudam para todos que estão à volta de José. José sai da casa de Potifar e José entra na prisão. E na prisão, o que José se torna? O que tem a chave nas mãos. Não importa a sua posição hoje, não importa o que você está passando, o que importa é que se você está com Deus, você está com as chaves nas mãos. As chaves estão nas suas mãos para mudar de vida. A chave não está na mão do outro. A gente está sempre buscando resposta no outro. Não, a chave está nas suas mãos. Você é a nação eleita. É o povo escolhido de Deus, sacerdócio real, é príncipe do Senhor para viver das melhores coisas dessa terra. Certamente Deus visitará, porque aonde você pisar, você prosperará. Essa certeza tem que estar em você. Diga assim: aonde tem dúvida, não tem Deus. A dúvida é a carne. A dúvida é: será que Deus falou comigo? Será que é de Deus? Será que é isso? A certeza é Deus. José tinha certeza de tudo que ele fazia. José estava certo do que ele fazia. Quando José se torna governador, gente, o plano e o propósito de Deus começa a tomar um rumo. E isso, o mais lindo que nós podemos observar, é que tudo isso já estava nos planos do Senhor. Tudo isso já existia nos planos de Deus. Quando José ele assume o governo, passa-se todos os anos. As pessoas começam a se movimentar pelo Egito e prosperar no Egito. Então Deus fala: eu preciso resgatar esse povo para poder trazer identidade. Então nós chegamos nesse texto. José com 110 anos. José, quando foi jogado no buraco, tinha 17. Observa, José quando nasceu, o texto diz: e Deus visitou Raquel e lhe concedeu um filho, e lhe colocou o nome de José, e acrescentará mais um filho. Quando José nasceu, foi proferida uma palavra no verso do nome de José: e Deus visitou Raquel. Então nós sabemos que Deus visitou Jacó. Quando Jacó sai de casa, Deus visita Jacó. Jacó põe uma pedra e ele dorme sobre a pedra e vê uma escada com anjos subindo e descendo. Deus visita Jacó. Nós sabemos agora que Deus visitou Raquel. E nós sabemos agora que Deus visitou José. Deus visitava esses três. Deus visitou constantemente eles para dar direcionamento. Quando José tem 110 anos, ele decide entrar para a galeria. Ele decide entrar para o momento mais importante da vida dele. José não foi para a galeria da fé porque ele virou governador do Egito. Não. José entrou para a galeria
Por conta do coração dele. Foi dito hoje de manhã aqui pelo nosso levita, ele disse assim: Deus quer um coração puro, quer um coração ensinável, quer um coração que entenda a palavra dele. O Senhor diz: eis que busco verdadeiros adoradores. Então José chega nesse ponto da conversa. Coloque o verso que nós vamos extrair agora esse texto. Para você compreender por que chegou nesse texto, nós demos essa volta. Mas coloca 50:24. O anterior, por gentileza. Então José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte. Diga assim, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: José reuniu a família e disse que ia morrer. Primeiro ponto que eu quero dizer para você, que você precisa ter, que José tinha com excelência. José, ele tinha conversas desafiadoras dentro de casa. Se você não tem conversa desafiadora, se não existe conversa dentro de você que movimenta a tua casa, movimenta a tua empresa, movimenta teu ministério, se as conversas são rasas, se as conversas são na beira do rio, não são em águas profundas, se as conversas não são desafiadoras, não tem mudança. Diga assim: eu estou preparado para conversas desafiadoras.